Meus queridos, eu, Rodrigo Faur, novamente aqui. Hoje vai ser a segunda parte do meu programa sobre a música para dançar nos anos dourados. No outro programa eu falei do Valdir Calmon e do Moacir Silva. E hoje eu vou falar de mais três figuras muito importantes que vendiam disco a rodo, porque era um tempo que as pessoas não tinham como gravar fita cassete ou CDs, muito menos, para ouvir suas músicas, assim, as músicas da parada de sucesso, as músicas mais gostosas para se divertir. A gente está falando de um tempo que as pessoas precisavam dos bailes, as pessoas precisavam dessas festas, às vezes caseiras, às vezes também em grandes bailes, com grandes orquestras e grandes conjuntos, para poder conhecer umas às outras. Era uma época muito rígida de costumes, né? Então, eu falei do Valdir Calmon e o principal rival do Valdir Calmon, que inclusive também tinha uma boate no Leme, foi o Djalma Ferreira. Enquanto o Valdir tinha a boate Arpege, ele tinha uma boate vizinha que era a boate Drink. O Djalma Ferreira, que também começou lá no final dos anos 30 e tudo também, rádio, boates, cassinos e tal, até que ele fez uma viagem para fora e tudo mais, viu como é que as grandes orquestras lidavam, e aí quando ele voltou, ele encontrou uma fervilhante noite de Copacabana, porque a boemia do Rio de Janeiro mudou. Antes ela era mais para o centro, lá pela Lapa, e a partir do início dos anos 50 ela se transferiu para Copacabana. E aí ele resolveu adaptar um pouco aquele estilo muito grandiloquente que havia das orquestras. Ele achava que aquilo eventualmente intimidava um pouco os casais. Então, para o ambiente de boate, era preciso fazer uma adaptação. E nisso, ele criou um estilo muito particular. Então, o Djalma Ferreira, principalmente quando ele abriu a boate Drink em 54, ele começou realmente a arrasar. E logo depois, assim, ele já gravava em outras etiquetas, ele abriu o próprio selo Drink para poder gravar. Aí ele fez uns discos com essas capas maravilhosas, gente. Então isso aqui era a porta do Drink, na Princesa Isabel, no Leme. Então quando você abria, você via, né, cada disco desse, como você abria, então esse era o conjunto dele. Aqui tá o Djalma, né, aqui tá o Miltinho, que foi crooner do grupo do Djalma Ferreira. Então assim, eram discos muito gostosos. Eu vou até botar uma faixa para vocês ouvirem, para vocês verem que delícia de som que ele fazia. Só você não vê, na minha vida falta você. Só você não vê, na minha vida falta você. Nos meus olhos está faltando a luz do seu olhar. No meu peito está morando uma saudade em seu lugar. Bom, então assim, ele fez muitos discos desse estilo. Olha, esse aqui saiu até na Argentina, ó. O nome do conjunto era Os Milionários do Ritmo. Esse aqui é Os Milionários do Ritmo. Ó, aqui uma outra... Ainda com, ó, o Ed Lincoln aqui no órgão também. A gente vai falar dele já já. Aqui, ó, depois do Drink, também, ó, que barato. Aqui mais um. Ó. Que interessante. E tem um raríssimo aqui também, que era até uma promoção aqui da companhia aérea aqui da Varig. Olha aqui, ó. Muitas pessoas passaram pelo Drink, assim, o Miltinho, o Wilson Simonal, a irmã da Dalva de Oliveira, Lila, Pedrinho Rodrigues, vários cantores foram importantes nesse grupo do Djalma Ferreira. Olha, esse é lindo também, ó, Drink no Rio de Janeiro, esqueci de mostrar, ó, tem mais um aqui, olha que lindo. O órgão, ele era usado mais em igreja, né, para música sacra. E, principalmente, o Ed Lincoln e o Walter Vanderlei foram dois caras que adaptaram esse som e colocaram um swing em cima do órgão, né? Então ele se transformou num instrumento de balanço, assim, de fazer as pessoas dançarem. E você já vê que também nos discos do Djalma Ferreira já aparece, até porque o próprio Ed foi organista do grupo do Djalma Ferreira também, no Drink.
E o Ed Lincoln, ele começou como contrabaixista, né? Ele começou como contrabaixista, inclusive, do grupo do Dick Farney, o que aparece muito bem nesse disco, e depois se tornou um grande organista. O Ed Lincoln também teve um trio com o Luizinho Essa, também, que foi um grande expoente da noite carioca, né? E também um dos grandes músicos da música moderna brasileira, né? Pianista maravilhoso. E a partir de 58 ele vai para o Dream, e se torna organista do grupo do Djalma Ferreira, como a gente já viu. E ele logo em seguida forma o próprio grupo. E aí, ó, Emílio Santiago, Tony Tornado, Orlandivo foram alguns dos crooners do grupo do Ed Lincoln, que virou uma febre. Então, nos anos 60, principalmente, assim, o que havia de mais moderno em termos assim, de grupo dançante para animar baile era Ed Lincoln. Então ele fez um monte de discos fantásticos, como esses aqui, sempre capas interessantes. As capas do Ed eram sempre geométricas, assim, tinham sempre círculos, assim, era bem bacana. E ele fez também os discos sempre com um projeto gráfico bonito. Olha, esse aqui também é muito bonito, olha. Também mostra... Teve uma vez que ele teve um acidente de carro, que ele ficou vários meses sem poder tocar, e quando ele voltou, ele fez A Volta, né? O Landil, o Ed Lincoln fez A Volta. Vamos ouvir também o som aqui do Ed Lincoln para vocês verem que barato. Esse é o Na Onda do Birimbau. Na onda do birimbau, skidim-dim, skidim-dim, agitarei o carnaval, skidim-dim, skidim-dim. Na onda do birimbau, skidim-dim, skidim-dim, agitarei o carnaval, skidim-dim, skidim-dim. Bate com a mão que eu bato com o pé, esse samba virou candomblé. Bate com a mão que eu bato com o pé, esse samba virou candomblé. Ei, 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 skidim-dim, skidim-dim. Ei, 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 skidim-dim, skidim-dim. Ai, 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 ai. Skidim-dim, skidim-dim. Ei, 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 ei. O Ed também, assim como o Djalma, também já tinha muita coisa de coro, né? Já tinha muito, também não era só instrumental, tinha muito coro também nessas gravações. E o outro cara que realmente também lacrou completamente tudo foi o Walter Vanderlei. O Walter Vanderlei, pra vocês terem uma ideia, ele veio, assim, enquanto o Ed Lincoln era cearense, o Walter Vanderlei era pernambucano. E ele chegou no Rio, ele foi trazido pela Elza Laranjeira, que era uma cantora de São Paulo. Foi para São Paulo e rapidamente virou uma coqueluche lá. Começou a gravar com diversas cantoras importantes, inclusive a Isaurinha Garcia, que foi mulher dele, né? Foi um romance turbulento que ele teve. A Isaurinha era uma espécie de Aracy de Almeida mais burilada, né? Uma cantora bem tradicional de samba, e ele deu assim uma modernizada no som da Isaurinha, né? E tocou no terceiro e antológico disco do João Gilberto. Ele dividiu os teclados e os arranjos desse terceiro disco do João, né? Então vocês verem a importância dele, né? E ele foi o rei também da noite de São Paulo, assim, tocava nas principais boates de lá. E começou também a gravar disco a rodo, um atrás do outro. Inclusive na revista Long Playing, aqui, nessa revista que trazia enfim, todos os lançamentos da indústria de setembro de 59, a gente tem uma foto aqui dele, gente, olha que barato. Uma foto que diz: Walter Vanderlei, exímio organista, dá uma demonstração ao piano para as beldades do que será seu disco de estreia na Odeon, feito sob medida para dançar. E o Walter, ele teve uma questão interessante. Ele foi para os Estados Unidos em 66, se separou da Isaurinha e estourou internacionalmente. Inclusive a versão dele do Samba de Verão do Marcos Valle projetou muito a música, né? E essa música começou a ter uma gravação atrás da outra, a ponto de ser a nossa segunda música mais gravada internacionalmente. A primeira é Garota de Ipanema e a segunda é o Samba de Verão do Marcos Valle. Então vamos ouvir aqui, ó, o Walter Vanderlei, o primeiro disco dele da Odeon. E um outro aqui também, esse aqui vinha com vinha com esse plástico aqui, que foi uma ideia de jirico que eles tinham na época, achavam que isso era bacana. Mas esse disco tem uma curiosidade, ele atrás também tem uma foto colorida, isso é uma coisa bem rara para a época. Assim, aí tem ele aqui, ó, analisando umas partituras, né? O Walter era ótimo. Vamos botar aqui um som do Walter para vocês conhecerem também.
Essa música é uma música que está aqui nesse CD, que é o Lounge Brasileiro, de Moacir Silva, Valdir Calmon e Walter Vanderlei. Eu produzi para a EMI esse disco em 2004, então vocês procurem aí pela internet ou pelos sebos que vocês vão achar. É uma delícia, gente. Se vocês ouvirem isso, vocês vão ver que parece que foi algum DJ novo, assim, da geração moderninho que fez esse som, mas não é não, gente. Isso aqui tem mais de 50 anos. São gravações de 53 a 66 desses três caras. Não deu pra botar na época nem o Djalma Ferreira e nem o Ed, porque eles não eram nem da Copacabana nem da Odeon. E aqui eu só podia usar Copacabana e Odeon, que eram duas gravadoras que estavam com a EMI na época. Mas enfim, vale a pena. Inclusive aqui no projeto gráfico a gente colocou o Martini, né? E botamos o limão do Martini aqui no CDzinho, né? E aqui eu falo um pouco da história de cada um dos três. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre esses artistas maravilhosos que eu falei nesse programa e no programa passado, vale a pena conhecer esse livro aqui, ó, Sambalanço, a Bossa que Dança, um mosaico, do meu querido Tarek de Souza. Claro que eles não faziam só sambalanço, né? Essa turma que tocava em baile tocava músicas internacionais também, tocava vários estilos de música brasileira, mas o sambalanço, que é um cruzamento da bossa nova com o samba de gafieira, quer dizer, uma coisa que fica meio que no meio termo, é um estilo musical que foi muito difundido por esses caras que faziam esses bailes, entendeu? Nos anos dourados. Então, vale a pena conhecer esse livro. Isso aqui é a segunda parte desse programa sobre a música para dançar nos anos dourados, que hoje em dia é super cult, assim, é um som que durante uma época virou super cafona, super ultrapassado, mas como tudo no mundo, tudo volta, né? É tudo cíclico. Então hoje em dia é uma delícia, assim, a gente ouvir esse som, e é sempre bom a gente redescobrir essas pérolas da inesgotável música brasileira. Então, compartilhem, assinem o canal, e eu volto na próxima terça.